Vamos lá, então, continuar aqui nas nulidades. Bom, a não intimação do réu da data de julgamento pelo júri. Gente, é imprescindível, tá? Que o réu, ele seja intimado desse julgamento em plenário, tá? Para que isso ocorra de uma forma válida, tá? O acusado, ele tem que ser intimado da sentença para que essa produza os seus efeitos e ainda que esse processo, né, ele tenha sido intimado ali na ocasião por edital ou até mesmo por hora certa, tá bom? A nulidade pela ausência do acusado intimado ali na sessão do plenário de júri, pela reforma do artigo 11, da Lei 11.689, ela vai decorrer aí se o acusado tiver preso e não tiver solicitado dispensa, né? Porque ele pode em petição ou por seu defensor, tá ok? Então, caso esse julgamento se dê, ele vai violar aí as normas e essa nulidade, ela é absoluta, ok? A falta, por sua vez, tá, de um acusado que esteja solto, se ele foi regularmente intimado, então não tem óbice aí, tá, ao julgamento. Então, a regra é que no julgamento do réu solto, ele precisa estar intimado, devidamente intimado, pessoalmente ou por edital, ou até mesmo por hora certa, tá bom? Se ele estiver solto e for regularmente intimado, perfeito. Esse julgamento vai acontecer e isso não gera nulidades, ok? Agora, se ele estiver preso, né, e ele não tiver solicitado a dispensa, tá bom? Para o comparecimento em plenário, é obrigação do Estado trazer ele. E aí, se o Estado não traz ele, isso geraria aí uma nulidade absoluta no processo, tá bom? Então, só não confundam aí réu preso com réu solto, tá bom? São duas situações distintas. Bom, presença de pelo menos 15 jurados, né, para o júri. Dos 25 jurados, né, de fato, né, a presença que é necessária são pelo menos 15. Isso aí é indispensável para que a gente possa fazer esse sorteio aí dos 7 jurados que então vão ali assentar no conselho de sentença, tá bom? Se a gente não tiver esse número mínimo, esse julgamento ele pode ser adiado, tá bom? Para o primeiro dia desimpedido, como se diz aí na letra do código, tá? Após aí que se sortearão, então, os suplentes, tá bom? O sorteio realizado aí nessa formação do conselho de sentença, quando não tiver pelo menos 15 jurados dos 25 que foram convocados, seria uma nulidade absoluta para o julgamento ser realizado, tá bom? Se esse julgamento for realizado, vai redundar em uma nulidade absoluta. Bom, com relação à questão aí dos prazos processuais, tá? Só a atipicidade processual relativa à concessão de prazos, tá bom? Não vai obrigatoriamente implicar em nulidade. Por quê? No caso concreto, pode-se haver aí a desnecessidade, tá bom? Da providência. E aí é importante observar aí a regra do 572. O que fala o 572? Que não se tem uma nulidade, né? Não haverá nulidade alegada aí de forma inoportuna se houver atendido a finalidade. Lembram disso? Isso é princípio também aí nas nulidades, tá bom? Então, olha o que fala aí a súmula 707 do STF. Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não se suprindo pela nomeação do defensor dativo. Ou seja, né, o que é que acontece? Se há uma rejeição de denúncia e há um recurso, esse réu ele tem que ser pessoalmente intimado para apresentar as contrarrazões. Não cabe nem mesmo falar aí em defensor, em suprimento, tá, dessa intimação pela nomeação de um defensor dativo. Então, essa situação, essa intimação, ela é exclusivamente pessoal, tá?
Bom, a falta de intimação da testemunha, tá? Essa prova testemunhal, ela é importante. Se ela não for produzida, né? E a falta da intimação dessa testemunha, então, ela vai gerar uma nulidade absoluta, tá bom? Essa ausência aí, né, da intimação da testemunha, ela vai gerar aí uma renovação do ato processual, tá bom? Agora, se essa testemunha, né, tiver sido intimada e faltar, haverá a possibilidade aí de invalidação desse processo se não for determinada a sua condução coercitiva, né? Ou, por exemplo, se as partes não anuírem ali com a sua dispensa. O que acontece? Quando a testemunha é arrolada, tanto pela acusação como pela defesa, ela vai ser intimada para comparecer. Então, se a parte não dispensar e a testemunha não comparecer, é necessário que se faça a sua condução coercitiva, tá bom? Coercitiva. Agora, se o juiz entende pela desnecessidade, né, de ouvir essa testemunha, aí ele pode até indeferir essa intimação, essa condução aí coercitiva. Atenção com a súmula 155 do STF, tá? É muito importante aí a sua leitura, tá bom? Não há nulidade, gente, se a testemunha é intimada no juízo deprecado, tá bom? Ela pode ser ouvida no juízo deprecado e se por acaso ela foi, né, intimada no juízo deprecado, sem nenhum problema, ela vai prestar então o seu depoimento lá, tá? No juízo deprecado, tá bom? Falta de intimação de testemunha, então, fechamos, tá bom? Falta de exame de corpo de delito em crime que deixa vestígio, bem, o exame de corpo de delito, como a gente viu, ele é o quê? Em regra, ele é indispensável, não é isso? Ressalvado aí uma justificativa aí plausível, tá? Quanto à impossibilidade da sua realização. Nesse caso, pode aí essa prova pericial ser suprida pela prova testemunhal, tá bom? Então, isso aí é possível, tá, gente? Basta você olhar aí, não só a dicção do 564, inciso 2, a linha B, né, que prevê essa hipótese da falta, né, da nulidade aí por falta de exame de corpo de delito em crime que deixa vestígio, mas você tem que observar aí também à luz do 167 do CPP, que a gente conversou um pouco sobre ele quando falou de prova. Então, em regra, essa hipótese de nulidade, ela é absoluta, tá? Ela é radical. Essa nulidade, ela vai recair sobre todo o processo, tá bom? Que se desenvolveu sem o exame de corpo de delito e que deveria ali naquele caso ter sido realizado, tá bom? Agora, a falta, ela pode ser um defeito que só a falta, na verdade, essa falta aí, ela é um defeito que ela só pode ser alegada se for tempestivamente e comprovando aí, então, o seu prejuízo, ok? Então, assim, há de ser observado, tá, gente? Sempre há prejuízo para parte, aí sim, a gente é tempestivo, aconteceu agora, então a gente já vai arguir agora, ok? Porque do contrário, né, preclui, tá bom? Esse tempo aí para praticar esse ato, né, para argumentar essa nulidade. Bom, se houver irregularidade no sorteio ou a quebra, né, de incomunicabilidade do jurado, tá bom? Essa regra aí do sorteio, e por isso que esse sorteio ele é acompanhado, né, na escolha ali dos jurados, ele sempre vai ser acompanhado, né, por membros da advocacia, do Ministério Público, defensoria, né, e também durante o plenário, né, se vocês forem observar, vocês vão ver que o sorteio dos jurados ali, ele é realizado, né, a plenos pulmões, então assim, é algo bem limpo, né, tanto para acusação quanto para defesa, tá bom? Então, havendo ali um defeito que comprometa a imparcialidade desse conselho de sentença, essa nulidade é absoluta, tá bom? Esse vício, então, ele é insanável, tá? E aí, essa nulidade absoluta,
ela é importante de ser observada, tá? Porque aí é a lisura do próprio procedimento. O CPP, ele veda que os jurados se comuniquem entre si, tá bom? Durante o julgamento, tá? Mas, gente, o que acontece? É se comunicar com relação às questões do processo, tá? Então, os jurados, durante o trabalho deles no Conselho de Sentença, eles não podem debater o processo, ok? É isso, tá bom? Mas isso não significa que eles não possam conversar entre si sobre outros assuntos, tá bom? Isso daí não fere a incomunicabilidade. A incomunicabilidade é em relação a questões que digam respeito ao processo, tá bom? O Conselho de Sentença, então, nesse caso, né, se houver aí em algum momento essa quebra de incomunicabilidade, vai haver aí, né, uma constatação, né, pela quebra da incomunicabilidade, vai haver uma constatação de que foi quebrada essa imparcialidade, né, desses juízes aí, do fato, tá? E a imposição aí seria, então, a dissolução do Conselho de Sentença. Os defeitos, quesitos contraditórios e até essas respostas do júri, tá bom? Dos jurados, elas geram aí uma nulidade, tá? Então, é por isso que, pelo princípio aí da objetividade, o jurado responde, né? Sim ou não, tá bom? Para os quesitos, sim ou não. E aí, o juiz, na formulação do quesito, ele deve zelar para que esse quesito ele seja o mais claro possível, de modo a não gerar nenhuma interpretação que seja contraditória, tá bom? Ou que traga aí uma confusão na cabeça do jurado na hora de fazer aí, de responder, tá bom? Esse quesito. Essa daí é uma hipótese, tá? De que, sendo decretada a nulidade, ela é absoluta quando você verifica que houve aí a ausência de um quesito obrigatório.